Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mãozinhas que Fazem. Temos visto em nosso dia a dia a curiosidade, necessidade e mudança no comportamento de nossos filhos e alunos graças às tecnologias, mas principalmente com o uso dos games. Quanto isso contribui ou atrapalha a educação? Atualmente é uma das formas mais interessantes de tornar o aprendizado mais motivador ou é um complicador para pais e professores? Para falarmos a respeito desse assunto, estamos com um dos maiores especialistas em games do Brasil. Sabe quem é? Marco Girotto. Seja bem-vindo, Marco, por favor. É um prazer recebê-lo no programa Mãozinhas Obrigado, que o prazer foi Fazem. meu. Tudo bem? Tudo bom? Marco, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou programador, né? Comecei a programar aos 12 anos. Sempre estive na área de tecnologia e sempre trabalhei para grandes empresas, Petrobras, Natura, HP, empresas multinacionais, na parte de tecnologia, né? Fundei uma editora em 2006, que é uma editora de audiolivros, que é uma das primeiras, que é a primeira editora de audiolivros do Brasil. E em 2013 eu me mudei para o Vale do Silício com a minha esposa e com os meus filhos de 4 patas. Nós fomos para fundar uma startup lá, infelizmente na área editorial. Infelizmente a startup não deu certo, como 99% das startups não dão, Ah, né? Só que quando eu estava lá, eu tive a ideia. Saiu um vídeo de uma ONG chamada Code.org, mostrando a importância das crianças aprenderem a programar, né? E como eu fui uma criança que aprendi a programar, né, na hora me veio o estalo de criar uma escola para ensinar a criança a programar, né? E nada melhor do que ensinar crianças a programar do que ensiná-las a criar, desenvolver games, né? Então a gente começou a idealizar lá no Vale do Silício a Super Geeks, né? Que é a primeira escola. isso foi quando? Isso foi em 2013, né? Certo. Comecinho, final de 2012, começo de 2013. E estando lá no Vale, a gente já começou a formatar a empresa. Como a nossa startup lá não estava indo muito bem, a gente parou o outro negócio que a gente tinha lá e começou a focar nessa empresa lá no Vale do Silício, né? Então a gente visitou alguns colégios que já davam programação, visitamos algumas empresas de tecnologia, participamos como voluntários de alguns eventos para ensinar a criança a programar, né? E aí a gente começou a criar uma metodologia para trazer isso para o Brasil. É uma ideia inovadora? No Brasil é uma ideia inovadora, né? Nós somos a primeira escola do Brasil, né? E também é melhor. Ótimo. E a ideia de trazer para o Brasil tem a ver com a desmotivação do aluno em sala de aula, nas escolas. Os games, eles contribuem ou eles atrapalham na escola? Os games contribuem, desde que sejam games de cunho educacional, né? Nos meus alunos, por exemplo, a maioria dos meus alunos que falam bem inglês, por exemplo, eles aprenderam sozinhos com games, né? Então, games tem essa questão de ensinar inglês muito bem, porque eles ficam conversando com outras pessoas de outro país em inglês, pelo áudio e pelo texto, né? Então, eles treinam bastante inglês. O que falta hoje em dia são os games educacionais, né? Tem alguns já games educacionais para ensinar matemática, português, mas ainda são muito simples, né? Os games educacionais eles têm que seguir o mesmo padrão de qualidade dos games convencionais e para poder atrair as crianças, né, a usarem os games como ferramenta educacional. Estudar com jogos é diferente do que estudar sem jogos? O que que muda? Então, na Super Geeks a gente utiliza alguns games para ensinar programação, né? O foco é claro, é que a criança aprenda a programar, criando seus próprios games, aplicativos. Porém, existem alguns games que é desenvolvido por nós e até de terceiros para ensinar programação. Então, ele joga o jogo, né? Mas os desafios são feitos para ensinar programação. São feitos para ensinar um assunto específico. Então, não necessariamente tenha que ser voltado a um trabalho da escola ou ligado à educação. Não, não precisa, mas é claro, por exemplo, uma criança hoje, se ela tivesse games
para todas as matérias, ela iria aprender muito mais do que um professor lá na frente falando e mandando ela copiar a matéria, né? Ou seja, é um negócio chato, né? A educação ela tem que se reinventar. Sim, E não sempre. por que não utilizar os games, que é o que eles mais gostam, em prol deles mesmos, né? Então isso que esse que é o desafio, né, dos games educacionais, também chamados de jogos sérios, né? Então ainda é um mercado pouco explorado porque por questões financeiras, né? As escolas ainda não estão olhando para esse nicho. Poucas escolas vão aceitar pagar alguma coisa por um jogo, né? Então, é tudo questão de mercado, também tem que esperar um pouco. Mas nos Estados Unidos tem bastante coisa, bastante games educacionais, e eles usam bastante games, inclusive o Minecraft, que é um game que está na moda agora. As escolas em países de primeiro mundo estão usando muito o Minecraft para ensinar outras matérias, né? Como o Minecraft é utilizado para criar mundos, então eles conseguem criar, por exemplo, hoje eu vou falar sobre Roma. Então eles conseguem criar toda a arquitetura de Roma dentro do Minecraft para ensinar como que era Roma, como que funcionava. A Né? criança que tem dificuldade na aprendizagem, ela também vai ter dificuldade para aprender com os games ou não? É um caminho facilitador. O game facilita porque tem a questão do... O game é algo que ela gosta. Né? Hoje a criança tem dificuldade de aprender por quê? Por falta de motivação. Né? Eu fui uma criança que tive dificuldade de aprender. Mas por quê? Não porque eu era com QI abaixo da média, mas porque os professores não sabiam explicar do jeito que eu queria. Se eu estava assistindo uma matéria, uma aula de uma matéria, e eu não via utilidade alguma para aquela matéria, o professor explicando de uma maneira chata, né? Eu simplesmente deitava e virava e dormia na sala, entendeu? Aí eu ficava com dificuldade de aprender, óbvio. Né? Agora, quando você pega um professor legal, que usa ferramentas tecnológicas ou pedagógicas que motivem o aluno, é muito mais fácil de aprender, e aí o aluno aprende. O que significa a gamificação na educação? Então, algumas pessoas acham que gamificação ou gamification é você É usar... errado eu falar gamificação? É Não, tá certo, tá é, certo. né? Gamificação. No Brasil é gamificação, mas o Sim, termo correto nos Estados Unidos é Gamification. gamification. Existe, por exemplo, algumas pessoas acham que gamification é você usar um jogo de videogame para ensinar. Tá? Não é. O gamification é você utilizar mecanismos de jogos em prol de alguma coisa. Então, por exemplo, pontuação, ganhar... Digamos, a gente utiliza muito na Super Geeks o gamification como um RPG. Então, cada aluno ele se torna um personagem de RPG e conforme ele vai atingindo pontuação, ele consegue... A gente tem um sisteminha que ele vai bloqueando coisas, desbloqueando coisas para o personagem dele. Você Então, pode lembrar o que é RPG para os pais? RPG é o Role Playing Game, que é um jogo de tabuleiro onde cada jogador personificava um personagem, um mago, um guerreiro, um curandeiro, né? E aí você tinha que ir jogando e as histórias iam sendo contadas através das cartas, né? Então, hoje a gente utiliza o RPG usando um sistema, né, onde cada aluno ou ele escolhe ser guerreiro, ou curandeiro, ou mago, né? E aí ele vai jogando, por exemplo, ele entregou a tarefa de casa, né, que a gente chama de diversão de casa, não de tarefa de casa. Uhum. Tá? Tem uma grande diferença. Qual é a diferença? A diferença é que quando você fala tarefa de casa, a criança já vê como uma obrigação, como algo chato. Né? Como a gente chama de diversão de casa, né, ele já vê algo como algo mais leve. Então ele gosta mais de fazer. É a mesma coisa, só que a gente só mudou o nome. Entendeu? Olá. Aí ele entrega... Estratégico. Exatamente. Daí ele entrega com mais prazer a tarefa, que na verdade é uma diversão para ele, porque o foco da Super Geeks é aprender se divertindo. Né? Então a gente quer que os alunos aprendam, mas se divirtam ao mesmo tempo. Né? Então ele fazer essa diversão de casa, que é uma tarefa de casa, para ele tem que ser uma diversão. Né? Por isso que a gente chama de diversão de casa. Então a gente tem essa ferramenta de gamification, onde o aluno, conforme ele vai
Por exemplo, ele participou de todas as atividades na sala de aula, ou ele ajudou o amiguinho, ele ganha pontuação, que a gente chama de XP, que é Experience, né, no RPG. Conforme ele vai ganhando bastante Experience, ele consegue desbloquear coisas para o personagem dele. Por exemplo, um escudo, uma roupa mais legal, né? Então isso torna a aula muito mais lúdica, né? E não necessariamente a gente está usando um game para que ele aprenda. Tudo bem que a gente usa games para aprender, a gente chama de game learning, né? Aprender com games. Mas, claro, o foco também é que eles criem seus próprios games. Mas o gamification é isso, é utilizar mecanismos de jogos, pontuação, perder vida, mudar de level, esse tipo de coisa, né, para engajar o aluno. É como antigamente as escolas usavam as estrelinhas. Uhum. Você Pontuação, fez uma tarefa, sim. você ganha uma estrelinha na testa. Isso é um tipo de gamification, né? Só que hoje está muito mais, digamos assim, foi muito mais lapidado e hoje existem ferramentas para ajudar o professor. E as nesse premiações tipo de coisa. acabam motivando a criança. Motiva, porque ele quer sempre... Estimula a competição, isso é Sim. saudável, porque ele quer sempre ser o melhor. Né? E a gente sabe que hoje em dia, depois que você fica adulto, no mercado de trabalho, você tem que ser o melhor. Né? Então, isso estimula bastante a competição entre eles. Né? Ajuda que também querem se ajudar. Tudo bem que existe um interesse, porque eles querem se ajudar para ganhar pontos. Claro. Né? Mas eles acabam se ajudando, e isso acaba fazendo com que o aprendizado seja maior. Né? Então, a palavra-chave é engajamento. Faz com que eles se engajem muito mais. Que bacana. No próximo bloco, vamos continuar conversando com Marco Girotto. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. Bate-papo de hoje, nada menos do que com Marco Girotto, fundador da Super Gigs. Marco, eu acho que cometi um equívoco. Você me corrige aí. Eu falei gamificação no primeiro bloco. E, na verdade, seria gamification. Mas qual o termo que a gente pode usar em português? O termo está correto. Gamificação é muito usado em Portugal, né? Mas o termo veio de gamification, que é dos Estados Unidos. Porém, se a gente quiser aportuguesar, o certo seria jogoficação, né? Se é para traduzir tudo, vamos traduzir ao pé da letra, né? Jogoficação, mas fica estranho, jogoficação. Mas pode ser falado gamificação? Pode, gamificação é muito utilizado, né? Mas o mais legal é gamification, já que o mundo da tecnologia gira em torno do inglês, né? Tecnologia assusta um pouco os pais. Assusta, porque a maioria dos pais vem de uma época em que não existia tecnologia, né? Então, os nativos digitais, né, que são a geração Y para cá, eles já nasceram plugados, porém, eles estão se tornando muito usuários, né? E a tecnologia hoje está formando muito usuário e pouco criador. Por quê? Se você pegar a tecnologia logo que surgiu, né, logo que surgiram os primeiros computadores pessoais, para você fazer alguma coisa, você tinha que programar. Né? Não existia muito software. Então, eu quero fazer uma planilha de texto, ou fazer uma conta, ou fazer um sistema para calcular a média da minha nota na escola. Você tinha que ir lá e programar isso. Né? Então, naquela época, surgiram muitos bons programadores por conta disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia está tudo muito pronto. Né? Já tem de tudo. Qualquer sistema que você pensar já existe. Né? Então, hoje a pessoa não cria mais, ela só usa o que outra pessoa criou. Né? Então, a gente tem que voltar um pouco, né, e tentar formar mais criadores e menos usuários. Né? E para fazer isso, só com o ensino da programação. O que você poderia dar como dica, ou até como um alerta para os pais que ficam tão apreensivos quando veem que os filhos ficam horas e horas sentados à frente de um computador, muitas vezes não sabem o que eles estão acessando, com quem estão falando. Então, com essa ideia da gamificação,
né, que é uma novidade para a gente. O que poderia você passar para esses pais aí? Opa, calma, não fica assustado, vale muito a pena o que vocês estão oferecendo. Sim. Isso é uma preocupação. Nós temos hoje, só na unidade Vila Mariana, a gente está com mais de 500 alunos e boa parte dos pais matriculou seus filhos com a gente porque eles não aguentavam mais ver o filho só o dia todo jogando, né? Então, o que eles pensaram? Já que ele gosta de games, então vamos colocar ele numa escola para ele aprender a fazer games e não só ficar jogando, né? Então, tem pai que já está olhando para transformar esse gosto dos games em uma profissão, né? Ou tirar algo útil daí, fazer com que ele aprenda a ciência da computação. Mas tem muito pai usando o jogo a favor na educação. Então, por exemplo, você quer jogar 1 hora de jogo por dia, tá bom. Então você vai ter que estudar 2 horas por dia. A cada 2 horas estudadas, você ganha 1 hora de games, entendeu? Não ajudou a lavar a louça? Não vai ter videogame, entendeu? Então o videogame, hoje em dia, substitui aquele, vai pro seu quarto de castigo. Hoje, se você manda uma criança pro quarto dela, ela vai com prazer, vai feliz, porque o videogame dela tá lá, né? Então, é interessante esse negócio do game. Tem que, digamos assim, não pode deixar a criança o dia todo jogando, né? Tem crianças que falam, não, eu estou desculpa, eu tô fazendo tarefa de casa. Aí você vai ver, ele tá jogando, né? Então o pai tem que controlar isso. Às vezes o pai não quer mais ser importunado, né? Hoje em dia, muitos pais que têm criança pequena não quer mais a criança ficar importunando, joga um tablet na mão dela, com um monte de joguinho, pronto, ela fica lá o dia todo. Ela fica quietinha, não chora, não pede nada, né? Mas isso é ruim, né? Porque ela perde também a questão das brincadeiras manuais. Isso é importante para a criança, né, até uma certa idade. Tem que dosar. Tem que dosar. Né? E também não dá para fugir. Exatamente. Então, da tecnologia. O meu recado para os pais é: se a criança gosta muito de jogo, só fica jogando, coloca ele para desenvolver jogo. Pelo menos ele vai aprender programação, e com programação ele aprende inglês, matemática, física, português. Ou seja, são várias matérias que englobam a programação. Não é só escrever código, né? Na programação, principalmente para a criação de games, a gente usa física, a gente usa matemática, então ele desenvolve outras matérias. E isso é importante. Por isso que o currículo de ciência da computação tem que estar nas escolas, e já está entrando em muitas escolas, em países desenvolvidos, né? E isso é importante para o futuro. Qual que é a idade inicial para uma criança aprender como se tornar, ou aprender, né, programação? Na Super Geeks a gente começa com 7 anos, porque a criança tem que estar alfabetizada ou semi-alfabetizada, né? Então, os cursos nossos para criança e adolescente vão dos 7 aos 16 anos. A gente está criando alguns cursos para adultos também, usando a metodologia que a gente usa para criança, para ficar mais fácil para os adultos aprenderem, né? Mas o nosso foco, claro, são crianças e adolescentes a partir dos 7 anos. Como que a Super Geeks chega até os pais, ou como os pais encontram vocês? Como é que funciona? Na verdade, quem nos encontra são os alunos, né? Como eles encontram vocês? Eles encontram na internet. Então, eles colocam lá desenvolvimento de games, criação de games. Jogou no Google, nós somos o primeiro lugar, né? Então, muita criança vê algum vídeo nosso no YouTube, né? Ou seja, eles estão bastante antenados com essa relação de games, desenvolvimento de games. Eles querem aprender, né? Só que a maioria ainda não sabe que existe. Nossa, será que... Muitos alunos que chegam na nossa escola falam: nossa, eu não sabia que existia uma escola para ensinar desenvolvimento de games. Não sabiam até você estar aqui hoje com a gente. Exatamente, não sabia. Posso ver a sua camiseta? Mostra para o pessoal de casa. Esse é o nosso logo, né? Que é um menininho, uma menininha, né? Super Geeks, aprenda a programar e ganhe superpoderes. Que bonitinho. É o nosso lema, né? Porque hoje você aprender a programar, ele é como se fosse um superpoder, né? Você pode criar o que você quiser, né? Você sabendo programar hoje, você pode criar desde um robô que pode ajudar a salvar uma pessoa, como criar um aplicativo que vá vender milhões em alguma coisa, né? Hoje Existe em dia... censura nessa programação para as crianças? Por exemplo, uma criança de 8, 9 anos,
Então, de repente, não tem violência? Como é que funciona? Não, dentro da sala de aula, a gente sempre estimula eles a criarem jogos educacionais. É claro que os jogos educacionais para a gente não precisa ser aquele jogo chato. Ah, faz uma continha de 1 mais 1, não sei o quê. Né? A gente, por exemplo, quando a gente fala para a criança, vamos aprender a fazer um jogo educacional, eles torcem o nariz. Né? Aí quando a gente fala assim, e se a gente criasse um jogo, por exemplo, onde os vírus fossem os atacantes e os glóbulos brancos fossem os soldados defensores do corpo humano, né? Ou seja, criar um universo em volta disso, né? Para ensinar como que funciona essa questão dos vírus com o sistema imunológico, né? Ou seja, aí eles começam a pensar em outras ideias de como criar games de educacionais, né? Jogos sérios, só que usando uma parte lúdica dos games, né? Ou seja, essas aulas elas acontecem individualmente ou são turmas? São turmas, né? Isso é muito importante, porque as crianças elas têm que se engajar entre si, né? Elas trocam ideia entre elas se juntam para fazer uma tarefa de casa, né? Que a gente chama de diversão de casa. A gente tem TCC, nosso curso eles são 8 fases, 9 fases se a criança começar com 7 anos. E cada fase é um semestre escolar e cada fase tem um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Né? Ou seja, a gente já está preparando ele para a faculdade. E nesse TCC ele vai desenvolver um game profissional. Né? Então, geralmente nesse TCC eles também se juntam para fazer junto. A gente divide a classe em clãs. Né? Lembra que eu falei do gamification, onde é um jogo RPG? Então, cada sala tem 4 clãs. Né? Então, cada um são um clã e eles podem se ajudar também no jogo. Então, por exemplo, se um está quase morrendo, né, ou seja, perdendo vida, um outro do mesmo clã pode ajudar ele a ressuscitar ou algo do tipo. Né? Então, existe esse engajamento entre eles, que é importante. Uma sala de aula com 2, 3, 4 alunos seria muito chato. Eles ficam muito... tá. Quando tem bastante gente, como eu disse, nosso lema é aprender... Fica mais descontraído. Fica mais descontraído. Nosso lema é aprender se divertindo. Né? Então, a gente quer que eles aprendam, mas se divertindo. Então, com uma sala... Claro que não é uma sala lotada, são até 12 alunos, uma média de 12, 13 alunos. Né? Isso faz com que as aulas fiquem mais divertidas. E esses níveis, né? Cada nível tem A cada fase gente tem chama a duração de um semestre. Um semestre escolar. Está alinhado com o que a criança está aprendendo na escola? Então, não. A gente está mais avançado. Né? Então, por exemplo, a gente tem crianças de 7, 8 anos aprendendo plano cartesiano, eixo X, eixo Y, graus. E aí eles chegam na escola e já ensinam, mostrando isso para a professora. A gente teve um caso sobre isso, onde a professora chegou na sala de aula e falou, em tal série vocês vão aprender tanto, que isso aqui é tantos graus, isso aqui é tantos graus. Aí o aluno começou a explicar para ela quais eram os graus, qual era o plano cartesiano. Aí a professora falou, como assim você sabe? Chamou a coordenadora da escola e a coordenadora chamou o pai. Como assim seu filho já sabe isso? Né? E aí o pai, não, é porque ele faz a Super Geeks, lá eles aprendem a desenvolver games e tudo mais, então aí ele explicou para a escola por que ele já sabia isso. Marco, rapidinho, eu não posso deixar de te perguntar. Audiolivro, editora. Isso, é uma editora que eu e minha esposa fundamos em 2005, 2006. A ideia foi que eu tive no carro, eu estava no carro, eu trabalhava na HP, e eu perdia 1h30 por dia no trânsito. Né? E aí eu, trocando de rádio, passei 3 rádios tocando a mesma música. Aí eu tive a ideia, por que não ter livro para escutar no carro? E aí nós fundamos a Audiolivro Editora, o site audiolivro.net. Bacana. Super Geeks, como encontrá-los? Onde encontrá-los? Deixa o seu contato para a gente. Pelo site supergeeks.com.br, né? Geeks é G2ES, né? Ou coloca no Google lá, Super Geeks, já vai aparecer a gente. Nós temos unidade de Vila Mariana, Morumbi, Butantã, São Bernardo, Brasília. Bárbaro. Tá vendo? Ó, não tem como agora a criança ficar em casa só jogando videogame. Entrei em contato com vocês. Tem que aprender a desenvolver game. Exatamente. Na semana que vem, temos um encontro às 11h30 da manhã, domingo. Se quiser contribuir com o nosso programa, que é sempre muito bem-vindo, escreva para contato@mãozinhasquefazem.com.br. Até lá.